E agora começou a chuva forte, né, pessoal? Vamos torcer para que não ocorra o que aconteceu naquela outra terça-feira do ciclone, onde ficamos sem luz e sem internet. Não, não, hoje é só 20 milímetros. Então Vamos lá, Lu, pode começar? vamos lá, então. Então, boa noite aos participantes, né? Gostaria de agradecer que eu já vi que tem uma colega nossa, física, ali participando, a Nicole. Que bom, tomara que o pessoal possa participar também para nos ouvir, porque a reunião de hoje é muito importante, né? Principalmente nesse período aí que estamos passando. Já estávamos conversando ali um pouquinho sobre as ansiedades nossas de quem está só em casa, de quem está saindo para trabalhar, enfim, uma série de questões, né? Mas então, Vivian, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar de um tema que eu considero muito especial, né? Com certeza a todos nós. E vou apresentar então o nosso grupo, né? Nós somos do núcleo de saúde da ACIL, né? Foi um núcleo novo, relativamente novo, em vista a outros tantos que já estão presentes aí na ACIL. Nosso núcleo foi criado em fevereiro ou março, Betana, não tenho certeza, desculpe por isso. Mas o nosso intuito, então, o que, que seria? Poder fortalecer o empreendedorismo no setor da saúde de Lages, né? Então, relacionado a toda essa questão de empreendedorismo e tudo que os empreendedores, empresários estão passando nesse momento, a gente gostaria de falar, então, sobre inteligência emocional e alguns outros temas que serão levantados aí no decorrer, de acordo com alguns questionamentos que os nossos colegas nos enviaram, né? Fiquem à vontade, quem quiser participar das perguntas, também em direção à Vívia. Se quiserem mandar perguntas pelo chat, também a gente vai estar acompanhando. Então, Vívia, seja muito bem-vinda ao nosso espaço e agora é contigo. Ok, então agradeço o convite e a oportunidade também, né, de estabelecermos essas trocas. E achei bem interessante esse núcleo, né, e bem importante também. Então, parabéns a vocês que fazem parte, né, quem teve a iniciativa também, porque saúde também é empreender, né? Então, com certeza, muito bom. Então, Lu, assim, você me falou, né, sobre o aspecto da inteligência emocional, né, e como que a gente pode conhecer um pouco sobre a inteligência emocional. Nesse sentido, assim, a gente pode pensar em que o próprio nome, ele já nos remete ao significado da palavra, né? Que é nós utilizarmos com inteligência as nossas emoções. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer de nós ficarmos reféns das nossas emoções, ou seja, sermos conduzidos por elas e por desconhecê-las. E aí, quando a gente se dá conta do que nós estamos sentindo, do que determinadas situações nos afetam e como nós agimos e reagimos a determinadas situações, fica mais claro para a gente como saber gerir, né? Como saber gerenciar essas emoções. Então nesse sentido, fica muito claro, assim, e evidente a necessidade de estarmos falando sobre isso e também conhecendo um pouco mais sobre essas emoções e como nós utilizarmos inteligentemente, né, esses sentimentos, esses aspectos que atualmente estão oscilando tanto, né? Em um momento a gente pensa, não, está acabando tudo isso, logo tudo voltará ao novo normal, né? Que também é uma palavra muito utilizada, porque o normal realmente ele vai ser diferente, então, ao novo normal. E daqui a pouco, assim, né? Volta, vem com mais intensidade ainda. Então, cuidados mais redobrados, privações maiores, também emoções
permeadas por medo, porque acaba que nós somos também responsáveis por aquelas pessoas em que estamos tendo contato diariamente, sejam com as pessoas mais idosas também, que acabam sendo de risco, enfim, né, são diversas emoções que estão aí nos mobilizando. E, consequentemente, né, quando estamos à frente de uma equipe, quando estamos à frente, assim, de uma... enfim, assim, né, de uma instituição, de algo, de pessoas mesmo, então, querendo ou não, a nossa emoção também vai atingir a nossa equipe, né? Porque se nós somos líderes, se nós estamos à frente, a forma como nós lidamos, com certeza, ela vai também mobilizar e vai refletir na nossa equipe. Então, a inteligência emocional, ela também faz parte de a gente reconhecer, conhecer e reconhecer como que as pessoas que estão à nossa volta estão se sentindo. Então, e essa é uma preocupação que a gente pode ter ali anotada para que a gente consiga também compreender o que as pessoas ao nosso entorno estão sentindo, porque se a gente não sabe, a gente liga no automático, mas aí acaba não tendo os resultados que nós almejamos, né? Então, com relação a isso, é bem importante que a gente também saiba como que o nosso relacionamento interpessoal, como que as pessoas à nossa volta também lidam com as emoções delas e como que elas estão se sentindo. Então, o controle emocional também é um outro aspecto que faz parte da inteligência emocional. E o controle emocional a gente também só vai ter a partir do momento que a gente reconhece as nossas emoções, reconhece a forma que a gente lida com determinadas situações. E esses aspectos de não ficarmos reféns das emoções e sim fazermos com que elas trabalhem a nosso favor, aí é que está a cereja do bolo, né? Fazer com que as emoções, elas sejam trabalhadas a nosso favor. Assim, a gente utiliza essas emoções de uma maneira inteligente. E como que a gente vai fazer isso? Então, o que eu pensei em trazer para vocês foram aspectos bem práticos, para que depois a gente também levante... tem um momento para levantamento de perguntas, né? E eu gostei de ser pelo Meet, que assim eu posso apresentar também aqui um quadro que a gente pode acompanhar, tá? Então, eu vou colocar aqui um quadro para eu ir explicando. É bem simples. Tá aparecendo aí? Se alguém puder me falar. Aparecendo, Lu? Sim, tá aparecendo sim. Tá. Então, aqui tem as emoções, né? O que elas... quais são as emoções mais presentes, né? Então, que a gente pode ter. Então, temos a raiva, o medo, ciúme, a pena, vergonha, inveja, alegria, tristeza, ansiedade e arrependimento. Então, este é um quadro que a gente pode ter e também, assim, a gente trabalha a cognição, o pensamento, que o pensamento, através do nosso pensamento, nós também
mobilizamos emoções. Então, nesse sentido, a gente também tem que pensar e ter controle dos nossos pensamentos, porque às vezes os nossos pensamentos nos conduzem automaticamente, né? E quando a gente tem consciência do que estamos pensando, consequentemente, a gente tem mais controle das nossas emoções. Então, o que essas situações afloram e como lidar com elas? Então, a raiva. Quais são as situações que afloram a nossa raiva? Né? Vamos supor assim, um exemplo assim hipotético. Uma pessoa, um colaborador meu que atende uma pessoa, que atende mal uma pessoa, né? Pode ser eu, como estou gerenciando, como sou líder desse espaço, eu fico com raiva, porque eu quero que ela atenda bem, vou lá e falo com ela, poxa vida, você não pode atender dessa forma. Só que o que vai acontecer? Então, se eu percebo se eu noto que o meu colaborador atende mal uma pessoa, e isso me desperta raiva, se eu escrevo isso, eu posso pensar, como que eu vou lidar com isso da próxima vez que acontecer? Então, fica mais concreto e não te pega de surpresa. Porque o que aconteceu aí? Você teve um distanciamento do momento da raiva. Você está conseguindo enxergar essa emoção de fora, né? Quando a gente se distancia de um lugar, de um espaço, a gente enxerga com maior amplitude, né? E mesma coisa são os sentimentos. Então, tem uma história que eu sempre falo, que é uma história do quadro torto na nossa sala. Então, na nossa sala de estar, tem lá um quadro torto, mas eu passo pela sala todos os dias e eu não consigo enxergar aquele quadro torto, porque para mim tá tudo bem, tô passando por ali todos os dias. Mas se chega uma pessoa de fora que não está com o olhar contaminado, ela vai enxergar aquele quadro torto, ela vai chegar lá na minha casa e vai colocar o olho lá e já vai enxergar o quadro torto. Então, o que é isso? Isso é um distanciamento. E a gente também escrever isso, a gente se distancia da nossa emoção e consegue lidar melhor com ela. Então, como que eu vou lidar com a minha raiva? Bom, eu posso esperar o momento passar ali, depois chamar o colaborador para conversar, né? Ou eu posso esperar o outro dia, passar a raiva, passar esse momento, para depois eu conversar com ele e eu não conversar com raiva, porque assim as emoções ficam mais amenizadas. Né? É um exemplo, né? Um exemplo que me veio agora em mente. Então, o medo, quais são as situações que afloram, como lidar, o ciúme e assim por diante. Então, o que é isso? É um meio, é uma forma, eu não vou dizer para vocês, isso é inteligência emocional, se vocês fizerem isso, tá tudo ok. Não, é lógico que inteligência emocional tem um livro muito grosso, Daniel Goleman, que fala sobre isso, né? Então, é mais assim, no sentido de dar um start para vocês pensarem sobre isso. E, por exemplo, a ansiedade, né? Quais são as situações que afloram a ansiedade? A ansiedade é uma emoção, uma sensação que está muito presente nas pessoas atualmente. A tristeza, a depressão, enfim, quais são as situações que afloram e como lidar com ela? Por exemplo, na ansiedade, a gente tem técnicas de respiração que a gente pode lidar. Então, a gente prestar atenção na nossa respiração já pode minimizar a ansiedade, porque a forma que a gente respira pode até potencializar a ansiedade. Então, tem a respiração diafragmática, né, que a gente inspira e expande o abdômen, e quando a gente expira, a gente comprime o abdômen, porque a gente nasce fazendo uma respiração correta, mas com o passar dos anos a gente vai fazendo errado. Então, essa respiração
que a gente faz errado, o que acontece? A gente inspira e no inspirar a gente comprime o abdômen. Vocês podem até fazer um teste aí. E posteriormente a gente faz, né? Expira e expande. E a gente tem que fazer o contrário. Meditação está sendo muito visto e também comprovado a eficácia da meditação, né? Então, existem canais, existem aulas de como fazer meditação. Então, a meditação faz com que a gente também trabalhe a respiração e tenha tomadas de consciência. Então, esses aqui são alguns exemplos para pensar assim como gerenciar as emoções e fazer com que a gente não fique dominado por elas, né? E sim a gente também conseguir ter o domínio delas. Não sei se vocês já querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio também, né? Podem falar, perguntar. Não, bem bacana, Vivian, isso aí, e a gente gosta, e principalmente essa época em que a gente está buscando solução dessas dicas bem práticas, entende? Né, até a gente brincou, como é que a gente vai chamar o tema, né? Aí veio a brincadeira, como não goelar um funcionário? Então, na verdade, essa coisa de realmente sair, né, no momento de raiva e tal, né, não pensar, a gente sempre fala assim, quer ver, começa a escrever uma mensagem, apaga. Como a gente apaga, não é a hora de mandar a mensagem, né? Então, realmente, o que a gente precisa mesmo é práticas, né, de como não goelar o funcionário, práticas, assim, de realmente de o que agir, porque a gente está num momento que é muito sensível, né, e às vezes a gente faz a coisa e depois pensa assim, putz, por que eu fiz isso agora? E parece que agora na pandemia hiperpotencializou as coisas, os sentimentos, e tanto para quem ataca quanto para quem sofre, tá tudo muito dodói, entende? E a gente quer trazer justamente isso, principalmente quando você vai dar um feedback, e nossa, se aí você parece que você tem que pedir para o funcionário para fazer um favor para você. Na verdade, ele tem que tá cumprindo o trabalho dele, mas você também fica com medo de pedir e dar um feedback ruim, porque ele tirou a luva errado daquele jeito, aí você já não sabe como é que você fala. Então, na verdade, a gente quer bem, sim, claro, ótimo, e é bem nessa linha que a gente quer, bem dica prática mesmo de como reagir e o que fazer nesses momentos, né? Sim. Essa questão do feedback, assim, é bem importante você estar trazendo, Betânia, porque é realmente algo que às vezes a gente é até recorrente, assim, o que a gente está falando, né? O que a gente está pedindo. E o que eu faço, assim, né, no meu trabalho? Eu pego as características positivas das pessoas, eu vejo as qualidades que elas têm, eu ressalto isso nelas, e aí eu venho com o que eu quero pedir. Então, vamos pensar assim, eu vou trazer bem para o meu contexto de atuação, né? Vamos supor que agora com as aulas online, né? Eu recebia algumas queixas dos professores, de alunos, né? Dizendo que as aulas online de determinado professor estava muito monótona. Então, o que eu fiz? Eu primeiro disse, nossa, que legal, você está começando agora, e olha só, de uma hora para outra você teve lá o contato com os alunos presencial e teve que mudar a metodologia de uma hora para outra, né? Que está sendo... E olha que bom, você conseguiu
você conseguiu, isso é ótimo, né? Você conseguiu utilizar a ferramenta, você está conseguindo passar os slides, mas também veja com quantas coisas que a gente compete com aulas online, né? A gente compete com o cachorro dentro de casa, com o gato dentro de casa, com a televisão, com a família lá conversando sobre algo que pode ser mais interessante. Então, a gente tem que colocar coisas mais interessantes ainda do que em aula presencial, né? Então, o que eu fiz aí? Eu trouxe o elogio, né? Eu falei ali dos aspectos positivos, e aí eu entrei com o que ela precisava aperfeiçoar. Então, e as qualidades, quando a gente ressalta na nossa equipe, quando a gente ressalta as qualidades das outras pessoas, e quando a gente elogia também, isso fortalece o nosso vínculo com a pessoa e faz bem, tanto para quem emite o elogio, quanto para quem recebe. É lógico que tem que ter um contexto, né, esse elogio, mas é importante a gente fazer, porque, por exemplo, assim, ó, nós somos muito não treinados, mas nós convivemos, nascemos e nos desenvolvemos assim, sendo ressaltado muito o que a gente precisa melhorar, sendo ressaltado muito o que não é para fazer, né? Desde lá quando nós somos pequenos, nos falavam, não coloque o dedo na tomada, ponto. Mas não diziam para a gente por que não era para colocar o dedo na tomada, né? O que iria acontecer e que poderia fazer outras coisas do que não colocar o dedo na tomada. Então, a gente elogiar e ser elogiado é muito difícil, né? Por exemplo, eu vou dizer para a Lu assim, Lu, que bonito que tá teu cabelo. Daí a Lu vem com mas eu preciso pintar meu cabelo. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de receber o elogio. Parece que sempre a gente tem que trazer para baixo, né? Que bonita a tua roupa, Betana. Nossa, essa roupa aqui faz anos que eu tenho. E comprei até, se eu não me engano, comprei numa promoção. Então, assim, a gente não valoriza o elogio, né? A gente tem essa dificuldade de valorizar o elogio. Então, é tanto a gente falar, nossa, que bonita a tua roupa, Betana, que bom gosto você tem. Aí você agradece, muito obrigada. Realmente eu tenho bom gosto. É difícil a gente falar isso, né? Parece que a gente está se achando. Então, o elogio, ele é bom, né? Tanto para a gente que emana o elogio, quanto para a pessoa que recebe. Então, quando a gente vai dar um feedback, é interessante a gente ressaltar as qualidades, os aspectos positivos da pessoa, e aí a gente traz o que ela precisa melhorar, o que ela precisa aperfeiçoar. Olha só, você faz muito bem isso, você é muito boa nisso, né? E isso, assim, você já estabelece um canal de comunicação mais aberto ali e consegue falar, e a pessoa fica também mais aberta para receber o que precisa melhorar. Vivi, eu acho que isso está dentro de um dos tópicos que foram sugeridos para nós abordarmos aqui, né? Como, por exemplo, nessa época que muitos estão nervosos, preocupados com a perspectiva de até quando vai durar a quarentena, como motivar e fazer os funcionários focarem no trabalho. Acho que isso se encaixa muito nesse contexto que você estava exemplificando para nós, então, né? Sim. Uhum. É bem isso, assim, né? É algo que, por exemplo, a gente está, como é que pode dizer assim, a gente está machucado, né? Nós estamos machucados. Então, como vocês bem mencionaram, assim, parece que qualquer coisinha pequena toma uma proporção muito grande, né? Pelo momento em que nós estamos vivendo. Então, a Cíntia colocou aqui, né?
Vamos praticar o elogio, pessoal, faz muita diferença em vários aspectos. Mas o elogio tem que ser sincero. Boa, Cíntia, bem pontuado isso mesmo. Assim, tem que ser sincero, tem que ser do coração mesmo. Não dá para a gente ser falso, não. Porque aí a pessoa percebe, né? Lógico. Mas tem um aspecto assim que às vezes a gente vê aquilo de bom na pessoa, ou de bonito, e a gente não consegue falar, né? Parece que trava. Então, realmente, assim, dá para a gente até começar um treino, assim, com as pessoas de casa, né? Com as pessoas da nossa família. E depois se a gente tem dificuldade, né, de elogiar. Mas sim, Cíntia, bem pontuado mesmo. Tem que ser sincero, tem que ser do coração. Não dá para ser algo forçado, não dá para ser algo falso, porque daí a pessoa sente, né? E às vezes também, né, Vivian, a gente fala do feedback e às vezes dá, você faz errado isso, aquilo, e não dá a solução para a pessoa, né? Então, muito importante também a gente sugerir para a pessoa como deve ser feito, né? Porque às vezes só reclamar, né? Aí a pessoa tem que adivinhar como que você quer que ela faça tal negócio. Aí também não, né? Tem que ser aquele feedback que realmente você quer que acerte de novo, né? Então, a gente fala que líderes, óbvio, que líderes já se fala por si só que, né? A gente está criando pessoas que realmente já tem esse tipo de atuação, mas importante ressaltar também que esse tipo de postura que tem que ser falado tudo, né? Na hora que você chega para dar um feedback, né? Sim. E outra coisa, assim, né? Porque tem os tipos de líderes, né? Tem o líder autocrata, tem o líder democrático, né? Então, daí se pergunta, qual é o ideal? Não tem um ideal. O ideal é que depende da situação. Às vezes você precisa ser mais autocrata e às vezes você precisa que as pessoas construam juntos com você. Então, assim, Betana, quando você traz da solução, realmente, às vezes a solução você pode até construir junto com a pessoa, né? Então, a gente pode ver assim, diante disso, o que você pensa que a gente pode fazer? Daí ela pode trazer alguma ideia e você complementar, né? Porque aí ela constrói junto, ela faz parte do processo. E esse fazer parte do processo, a pessoa se sente pertencente àquela ideia, àquela ação, e isso se torna mais positivo e te dá mais atitude para fazer bem feito, né? Porque, olha só, né? Partiu de mim isso, partiu de mim essa ideia, ou eu construí junto com a Betana isso. Então, é melhor do que ser algo imposto. É lógico, como eu falei, tem vezes que às vezes a gente precisa impor, mas tem vezes que a gente pode construir juntos. Até mesmo as críticas, né? Eu sempre digo assim que quando uma pessoa critica, para ela trazer uma solução, então, para mim, então vamos pensar, né, para vocês assim também, como líderes. Eu chego lá, Betana, mas olhe bem, eu também abri esse horário aqui, o nosso negócio, daí não vem ninguém. Tá, e qual é a solução que você tem? Qual é a ideia que você nos dá, né? Então, também faz parte. Ela também vai poder você falar nesse assunto e eu digo isso porque eu trabalhei muito tempo com vendas, né? E de repente o Juliano está aqui também, o Juliano trabalha com marketing e vendas também, do núcleo de vendas, aqui também pode ajudar nessa situação. E eu, durante 17 anos, eu trabalhei com telecom e com equipes, e durante mais 1 ano e meio eu trabalhei no Lages Garden Shopping aqui. Então, 19 anos trabalhando com vendas. E 19 anos a desculpa é sempre a mesma. Não entra ninguém, não sei o quê. Desculpa de aleijado é muleta, né? Então, aí o que vai do feedback? O que você acha que pode ser feito? Como que pode ser melhorado? Então, essa parte do feedback e de levar a solução sempre dá certo quando a pessoa se engaja na decisão.
E mesmo que não dê errado, mesmo que a ideia dela não dê certo, quando ela se envolve na decisão, quando ela se envolve na sugestão, pelo menos ela quer que dê certo. Agora, quando é unilateral, não, mas isso aí, a ideia não veio de mim, então tanto faz se der certo ou não, né? Então, quando a pessoa participa da sugestão, o resultado é diferente, né? Então, eu acho que até nas nossas dúvidas, a gente estava falando hoje no grupo ali, gente, o que nós vamos perguntar, o que vamos falar com a Vivian e tal. E uma das coisas que acho que foi o Márcio que colocou, se eu não me engano, tá? O que pode ser feito, como dar um feedback para um funcionário que ele não pode usar o telefone celular? Como que eu vou falar para essa pessoa, né? Acho que você pode responder melhor isso, mas eu creio que uma das maneiras seria tentar buscar uma solução junto, né? Sim, buscar uma solução junto, e também ele pode verificar assim o rendimento, né? Por exemplo, junto com esse colaborador, assim, traçar os objetivos do dia. Olha só, nós temos todos esses objetivos aqui, ó. Você acha que consegue? Mesmo, você acha que consegue? Ah, não, acho que não consigo. Então, o que a gente pode fazer para você conseguir? Que assim a gente vai... talvez eu possa diminuir o tempo no celular. Então, vamos traçar esses objetivos para hoje e vamos ver se a gente consegue. Que assim a gente pode fazer uma meta de curto prazo. E daí não é... Porque assim, ó, tem que ter um significado o fato de não mexer no celular, né? Por que não vai mexer no celular? Por quê, né? Eu quero falar aqui com a pessoa, né? Então, mas e por que eu não vou falar? Então, eu mostro quais são os danos de não falar. Tem até, porque você está mexendo no celular a todo momento no trabalho, obviamente que o teu rendimento vai cair, a tua atenção, a tua concentração. Tem até aplicativos no celular, agora eu não lembro o nome, mas depois eu posso passar para a Lu, que assim, dá um tempo, e isso também pode ser até com o despertador, né? Por exemplo, vai ficar 1 hora trabalhando sem mexer no celular. Quando apitar ali é que eu vou dar uma olhadinha. Então, também fazer um treinamento para isso, né? Então, existem algumas formas, algumas estratégias, mas eu acredito, assim, que o que... o Vinícius está dizendo que o iPhone tem essa... Pomodoro, bem isso mesmo, Pomodoro. Tem essas... que aí também se torna divertido, né? Se torna divertido porque é algo que vem do próprio celular, né? Então é algo que você vai se concentrar, vai se disciplinar pelo celular. Então, pode tornar atrativo para eles, né? Mas é bem isso, Pomodoro. Obrigada aí, Vinícius, por ajudar. Eu não sei se eu ajudei, se... Sim. Vivi, ainda dentro das questões motivacionais aos colaboradores, aos funcionários, uma outra questão que surgiu aqui com o nosso grupo foi em relação à dificuldade de motivar os funcionários devido ao clima da nossa região, né? Frio, cedo, chuva, enfim. Como motivar essas pessoas para que elas não fiquem em casa, para que elas trabalhem, né? Afinal de contas, quantos gostariam de poder estar saindo de casa? Então, mas qual seria, de repente, o argumento que poderia ser utilizado? Porque teve até um colega nosso que comentou, que alguns funcionários deles, para tentar fugir do frio, agora eu estou doente, aí vai para a UPA, está resfriado, então já entra
naquela questão do Covid, aí o funcionário vai fazer o teste de Covid, então até que sai o resultado, é mais um tempo que esse funcionário fica em casa, né? Enfim, como é que poderia ser abordada essa questão? Uhum. Pois é, será que é o frio? Né? Eu acredito assim que a gente também pode estar avaliando isso, né? Porque a motivação, o próprio nome já diz, né? É o que motiva a ação. E essa motivação não é algo externo. Por exemplo, tem palestras de motivação, daí tem aquela pessoa que vai lá na frente, fala, e daí você sai motivado da palestra e uma hora depois já passou a motivação, ou um dia depois, enfim. A motivação não é algo assim que vem do externo, a motivação é algo que vem do interno, né? Então, é de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, assim, é mais para a gente refletir mesmo. Será que é o frio que está fazendo essa pessoa não estar indo trabalhar? Será que não tem motivos, né, maiores, assim, por trás disso, para essa pessoa não estar indo trabalhar? Porque o frio, a nossa cidade é fria, né? Então, sempre foi, não é algo que está acontecendo agora, em 2020. E assim, né, um aspecto também que eu queria falar até, que eu quero, que daí vou fazer um link também com essa pergunta, que é os líderes também precisam estar bem, né, precisam estar motivados para poder também demonstrar isso para a equipe. Porque o que é um líder? Existe uma diferença entre líder e chefe, né? O chefe é aquele que impõe, que é aquele que dita as regras. Agora, o líder não. O líder é aquele que está lá e a pessoa quer seguir o líder. Independente se ele está falando ou não, o líder é um exemplo. O líder é um exemplo até pelas próprias ações dele. Ele pode estar quieto e dando exemplo, né? Então a pessoa, ela não vai... Então, existe essa diferença entre chefe e líder. Então, é difícil, assim, quando um chefe não é líder. É muito difícil. É muito difícil colocar, assim, motivação é igual banho, precisa tomar todo dia. O Juliano tá falando aqui. É verdade. E é algo que é... foi o Juliano que falou do Pomodoro aqui. O Vinícius falou do iPhone. Tá. Agora eu olhei aqui melhor. Então, nesse sentido, assim, nesse aspecto, a gente também precisa, porque, assim, por exemplo, nós precisamos animar a equipe, dar força, dar apoio. E quem que nos anima? E quem que nos incentiva? Se nós é que estamos à frente disso tudo, se nós é que estamos à frente da equipe. Então, é importante a gente pensar sobre isso também. O que eu estou passando para os meus colaboradores? O que eu estou demonstrando para eles? Será que eu não estou chegando desanimado porque mais um dia em que estamos com medo do Covid, né? Um exemplo assim. Será que eu não estou passando isso? Então, é importante, né, nós, como líderes, refletir. Então, nós estamos sendo muito mais exigidos nessa época. Por quê? Porque as pessoas precisam continuar trabalhando, né? E para elas continuarem trabalhando, a gente precisa dar força a elas. E a gente pode dar força demonstrando a nossa força. Aí é que tá, aonde que a gente vai arrumar isso? Porque aí a gente não pode não ter um líder que nos impulsione, né? E a gente pode encontrar isso com o autoconhecimento, com as técnicas que eu falei anteriormente,
com a própria meditação, que expande a nossa consciência, é com o cuidado em si mesmo. A gente precisa também ter um autocuidado. A gente cuida, presta atenção tanto nos outros, que às vezes a gente não presta atenção em nós mesmos. Então, é um filme que me faz bem e faz tempo que eu não assisto, vou assistir um filme. Né? É uma música que me faz bem, vou escutar, vou ouvir uma música. Então, a gente também ter esse carinho, esse cuidado com a gente mesmo, para poder também passar para as outras pessoas. Né? Então, assim, indo de novo, fazendo o link lá com aquele que pode ser uma desculpa, o frio. Então, às vezes, chegar com uma conversa despretensiosa, perguntar como é que está essa pessoa. Às vezes a gente enxergando essa pessoa, vendo essa pessoa, já vai tornar o dia dela melhor, né? E o que está te incomodando nessa época de quarentena? Às vezes perguntar isso assim, o que mais te incomoda, o que mais te preocupa? Porque para a gente também ser um bom líder, a gente precisa ter escuta qualificada. Então, às vezes, a gente só fala, mas não escuta. Né? Então, a gente também precisa ter uma escuta qualificada com as pessoas, se preocupar com o outro, mostrar preocupação, mostrar que essa pessoa existe e que ela é importante na nossa equipe. Às vezes, a gente demonstrar isso já vai deixar o dia dela melhor e deixar ela mais predisposta a atuar de uma maneira mais significativa, né? O que mais? A Lu, acho que tem uma lista de perguntas ali, né, Lu? A gente tem mais 10 minutinhos ali, acho que é bom a gente abordar as dúvidas ali do pessoal do núcleo. Tá, teu microfone está no mudo. Estava dizendo que algumas delas, acho que indiretamente já foram resolvidas, mas tem mais uma aqui, que seria como resolver conflitos entre colaboradores e funcionários. Uhum. Tá. A gente precisa saber a origem do conflito, né? Às vezes pode ser um conflito, vamos supor, que eu trouxe de casa e levei para o trabalho, né? Enfim, é importante a gente também saber um pouco o que fez, o que originou esse conflito, né? Mas algumas dinâmicas são importantes, assim, para fazer com que a equipe se integre mais, né? Por exemplo, algumas mudanças também até de comportamento, colocar isso, instituir isso, né? No setor de trabalho, assim, para ter, vamos supor, o próprio elogio que eu falei anteriormente, né? Às vezes a gente pensar em fazer alguma dinâmica que traga os elogios, as pessoas, por exemplo, assim, tem vários tipos de dinâmicas, né? Tem uma que é bem legal, que é um certificado, assim. Aí a pessoa coloca um papel atrás, lógico que tem que ter uma pessoa conduzindo a dinâmica, né? Coloca como um certificado, daí coloca nas costas de cada um, e cada um vai lá e escreve qual é a característica, a qualidade que mais chama atenção naquela pessoa. Então, vamos supor, tem um papel colado nas costas da Lu, eu vou lá e escrevo o que me chama atenção da qualidade da Lu. O Vinícius vai lá e escreve também
e um no outro, e assim vai indo, né? Depois todos param, pegam, tiram das costas, né? E leem, e daí fala a frase que mais gostou ali, que mais chamou a atenção. Daí a pessoa diz, essa frase foi eu que escrevi. Então daí vai lá, se abraça, enfim, cria um clima diferente, né? Cria um clima em que é levantado assim essas qualidades. Agora, por exemplo, falar de novo da minha experiência, né? Eu dando aula para uma turma de psicologia, a turma tinha conflitos. E tinha conflitos no presencial, né? E aí no distanciamento eu pensava, o que eu posso fazer para até nesse momento de vida estar tentando minimizar esses conflitos. Então, o que eu trabalhei com eles? Pelo WhatsApp, eu pedi para que no dia da aula, por exemplo, a aula era à noite, né? Mas que durante o dia eles pegassem e mandassem pelo WhatsApp o que para todos, cada um mandasse para toda a turma, no individual, o que ela afeta positivamente nela. Porque o que é o afeto? Para Vallon, para Henri Vallon, que é um teórico da psicologia, ele trabalha, e da pedagogia também, ele trabalha muito nessa perspectiva da aprendizagem pelo afeto. E ele parte assim do pressuposto que o afeto não é só algo positivo. O afeto é a maneira como aquela pessoa afeta a outra. Então, eu posso afetar positivamente a Lu, como eu também posso afetar negativamente, e vice-versa, né? Então, o que eu trabalhei com eles? Eu trabalhei que era para eles falarem o porquê que aquela pessoa afetava eles positivamente. Então, isso faria eles pensarem nas qualidades dos colegas, sabe? E isso mudou muito. Nossa, mudou muito, assim, eles se ajudaram mais, era nítido, assim, a convivência da turma, mesmo à distância, como eles melhoraram, sabe? E também, que a gente tem que ver, para não... O conflito, assim, que às vezes pode acontecer, é pela competitividade, né? Às vezes isso pode ser danoso para a equipe. E às vezes até nós, líderes, fomentamos isso sem perceber. Então, também é importante a gente estar olhando para isso, né? Se a gente não está fomentando uma competitividade ali que não está sendo positiva, que não está sendo producente, né? Quer falar? Bem. Vivi, quero te fazer mais uma pergunta. Que pena que passou tão rápido, né? Mas é uma pergunta que eu acho que também é muito importante, que surgiu aqui com os colegas. Como motivar os funcionários, sabendo que eles não têm motivação em relação à perspectiva de férias, quando que vão poder retornar ao lazer, né? Porque, enfim, realmente estamos sem perspectivas em relação a isso, né? Você estar em casa confinado devido à quarentena é uma coisa, e você estar em casa porque você está de férias, você pode aproveitar o teu tempo livre, é bem diferente, né? Então, se tu puder dar uma palavrinha em relação a isso. Uhum. Aí, então, a pergunta seria, como motivar os funcionários, né, sabendo que eles estão sem motivação para continuarem trabalhando, justamente porque eles não terão perspectiva de férias, né? Que eu vejo assim, você dá tudo de si no trabalho, se esforça, se empenha, e tudo bem, daqui a pouco chegam as férias e você vai poder relaxar, vai poder desfrutar do teu lazer. Mas e agora? Né? Uhum, uhum.
Então, tem a Elizabeth Ross, ela é uma autora que ela fala sobre os processos do luto. Então, assim, o luto, ele pode ser... O que é o luto, né? O luto é uma luta com a gente mesmo, né? Porque o próprio nome já diz, luto, luta. Então, é uma luta com a gente mesmo. Então, quando morre um ente querido, nós estamos em luto, né? Quando a gente termina um relacionamento, nós ficamos em luto. Quando a gente é demitido de um trabalho, nós ficamos em luto. E o que alguns autores estão estudando é que nesse período de pandemia pode ser comparado o sentimento ao luto também, sabe? Porque foi algo que a gente não esperava, foi algo que a gente não desejava, né? Então, e aí no luto tem algumas fases, tem alguns processos, assim. Existe a negação, né, que é o estágio mais inicial do luto. Então, vamos pensar levando para a pandemia, né? Esse vírus não vai nos afetar, é a negação, né? Então, se a gente levar lá para um parente que está mal no hospital e que vai morrer, a gente pode pensar, não, ele não vai morrer, ele vai se recuperar, né? Aí tem a raiva, então, vocês estão nos fazendo ficar em casa e tirando minhas atividades. Ou, eu estou sem o meu lazer, que raiva, né? Pode ter essa etapa da raiva, pode ter a etapa da barganha. Ok, se estabelecemos o distanciamento social, tudo vai melhorar, né? Então, a barganha é a troca, né? Se eu rezar, isso vai melhorar, né? Então, aí depende da crença de cada um. Se eu acender uma vela todo dia, isso vai melhorar. Então, é a troca que estabelece, né? Tem a tristeza. Eu não sei quando isso tudo vai terminar. Que aí se estender a tristeza, né, muito, e a gente tem que avaliar também se não se transforma num processo de depressão, né? Isso a gente também tem que avaliar, e a depressão uma vez eu li isso e faz muito sentido para mim, assim, que a depressão é um câncer da alma. Por exemplo, existem vários tipos de câncer, né? E a depressão seria um câncer da alma, porque a depressão pode até matar, né? A pessoa pode cometer suicídio ou ter algum tipo de doença e morrer. E a tristeza, então, pode ser, eu não sei quando isso tudo vai terminar. Até chegar à aceitação, que a aceitação é onde é encontrado todo o nosso poder, é onde existe controle na situação, que tem a ver também com o que eu falei no início, né, do controle emocional, de a gente gerir as nossas emoções. E aí, agora, estão falando também de uma outra etapa, que é o significado. O significado. As pessoas estão percebendo que elas podem se conectar por meio da tecnologia, que elas podem encontrar outras formas de se tornar mais próximas, porque um aspecto que a gente tem que pensar é que a gente não está em isolamento social, nós estamos em isolamento físico, porque o isolamento social a gente pode suprir com as tecnologias. Por exemplo, agora aqui, nesse momento, nós estamos nos socializando. A gente está socializando aqui, né? Então, aqui a gente não está em isolamento social, nós estamos em isolamento físico. Então, é uma mudança de olhar, né? É uma mudança de foco, assim, no que nós estamos vivendo. Então, no significado, elas não estão tão distantes quanto imaginavam, estão percebendo que podem usar as tecnologias para conversas mais longas, e é isso até quando
for finalizada. Por quê? O que a gente tem que pensar? Que existem coisas que a gente pode mudar e existem coisas que a gente não pode mudar. Por exemplo, o que está ao nosso alcance hoje para mudar? É o nosso comportamento. O nosso comportamento a gente pode mudar, o nosso pensamento a gente pode mudar, os nossos sentimentos a gente pode mudar. Agora, o coronavírus, a gente não tem acesso para ele para mudar. Então, a gente vai ter que aceitar. Infelizmente, não tem como a gente ficar brigando, ficar teimando com ele, né? A gente precisa aceitar e ver o que a gente pode fazer para nos melhorarmos como pessoas mesmo, né? Então, o que é importante a gente identificar nos nossos colaboradores? Em que etapa eles estão desse processo de luto aqui, né? Que a gente também, que aí entra a questão de a gente reconhecer nos nossos relacionamentos interpessoais também a emoção do outro, né? Qual é o momento, qual é a etapa que eles estão vivendo aqui? Porque aí, se a gente consegue entender, saber em que etapa, fica mais fácil para a gente conseguir acessar eles também. Não sei se eu viajei muito ou se vocês conseguiram. Resumindo, não, resumindo, é conversando que se entende. E eu digo isso porque a gente tem aqui 17 núcleos na CIL e eu trabalho com 8 núcleos e cada núcleo está num momento, cada pessoa está num momento e a gente realmente tem que conversar e tem que entender anseios e necessidades e o que cada um está vivendo nesse momento, né? Mas eu creio que uma coisa é certa, né? Tudo isso vai passar. A gente tem que ver o que vai sobrar do que vai passar. Então a gente tem que tentar resgatar o máximo possível para que a gente consiga passar por isso bem. Gente, a conversa está muito boa, mas é 8h04, a gente tem o nosso acordo de pontualidade. Lu, vou passar para você, também se quiser passar para a Vivian, fazer uma mensagem final, a gente tem que finalizar. Tá bem. Vivian, então, mais uma vez, muito obrigada, é sempre muito bom te ouvir, eu tenho muito orgulho em ser sua colega lá na Uniplac, né, e a Vivian é uma pessoa que, não vou falar isso porque ela está aqui agora, mas desde quando ela começou a trabalhar comigo, eu sempre fiz muito silêncio, assim, para ouvir ela, porque eu considero ela uma pessoa incrível, super sensata, muito inteligente. Eu falei para ela quando eu fiz o convite que seria muito bom poder ouvi-la novamente, porque é sempre muito válido todas as colocações dela e todo o conhecimento que ela pode compartilhar com a gente. Então, mais uma vez, de coração, Vivian, muito obrigada por ter nos dado esse presente hoje que você nos deu, foi muito bom. Que bom que eu ainda falei assim, tomara que eu consiga acessar assim, o que vocês esperavam, né? E realmente, assim, eu gosto desse bate-papo mesmo, dessa troca, porque se eu trago algo pronto, eu não chego na realidade e na necessidade de vocês, né? Uhum. Mas, assim, também foi muito bom estar com vocês aqui, né, fazendo essas trocas e também me coloco à disposição se quiserem em outros momentos também, né, que a gente continue, porque, olha, é um tema que rende bastante, né, então... É verdade. Então, também me coloco à disposição para outros momentos, né, e que vai passar. Realmente é isso que a gente tem que pensar, né, a gente não fazer uma tempestade dentro de nós, porque senão a gente não consegue lidar com a tempestade que está lá fora, né? Então... Eu queria passar a palavra também para o Andrei, que é o nosso coordenador, ele chegou um pouquinho depois. Andrei, passar a palavra. Opa, tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Vivian, boa noite. Eu cheguei atrasado, acabei não te cumprimentando, né? Não quis cortar a tua fala. Queria, em nome de todo o núcleo, agradecer a tua presença, agradecer a tua disponibilidade, tá?
E eu queria muito também te convidar para vir fazer parte aí do núcleo de saúde. Ó, nossa, acho que você tem bem o perfil e vai ter bastante coisa para agregar aí com a gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Desculpa que eu cheguei 5 minutinhos depois ali, é porque eu saio do trabalho às 7, até me deslocar acaba sendo meio corrido, tá bom? Parabéns aí, obrigado mesmo, tá? Tá bom, muito obrigada pelo convite. Vou conversar com a Lu para verificar, né, sobre. Não sei se é com a Lu, com a Betana, né? Não, a Uniplac é super parceira nossa aí, e todos os professores, imagina, né? O Caco está dentro de casa, então todo mundo está sempre muito bem-vindo aí para participar, não só no núcleo da saúde, mas também no de educação, né? Você como coordenadora, debater com a gente todos os assuntos aí pertinentes à educação, principalmente nesse momento que a gente está. Convido sim, faço questão de que esteja conosco nos nossos encontros. Exatamente. Depois, se tu me permite, Vivian, eu passo teu contato para eles lá no grupo, te passo o contato da Betânia e do Andrei também, para vocês poderem trocar essas ideias em relação a participar aí dos nossos grupos da CIL, então. Sim. Sim, com certeza. E Betana, meu mestrado é em educação, tá? A educação sempre me brilhou os olhos desde pequena. Perfeito, perfeito. Muito Te esperamos então. Gente, obrigado, boa noite. Boa noite. Voltamos a conversar aí. Sim. Obrigada por este momento também. Tá bom. Um abraço virtual a todos. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço aí para todos.